E aí, pessoas, como é que vocês estão? E realmente espero que vocês estejam bem. E antes de começar o podcast de hoje, eu quero dizer que talvez eu tenha que pausar o podcast em alguma hora. Então, talvez do nada dê um corte, ou talvez eu ponha naquela tela que sempre aparece no início do vídeo de novo, porque eu tô esperando meu pai voltar do médico, que ele foi ver um bagulho lá. E, eu, e, e quando ele voltar, provavelmente vai fazer barulho e tal, aí eu vou ter que pausar. Enfim, hoje, como vocês já viram no título, eu vou falar sobre a homossexualidade. E caso vocês não saibam o que é isso, homossexualidade vem do grego homos e do latim sexus, e refere-se à característica ou condição ou qualidade de um ser, humano ou não, que sente atração física, estética e barra ou emocional por outro. Tá muito óbvio que eu tô lendo um bagulho que eu escrevi antes, né? Deixa eu te explicar. É porque hoje eu queria fazer um vídeo dando menos. Dando opinião, obviamente, porque é um podcast, mas dando um pouco menos de opinião e deixando um pouco mais informativo, tá ligado? Então eu meio que escrevi algumas coisas que é a parte informativa e depois eu vou dar minha opinião, tá ligado? Então eu escrevi uns bagulho aqui que eu pesquisei, então alguns textos eu tirei de sites, tá ligado? Então é isso. E E. Meu Deus, eu perdi totalmente o fio da meada. Deixa eu voltar aqui. É... Humano ou não, que sente atração física, estética e ou emocional por outro ser do mesmo sexo ou gênero. Enquanto orientação sexual, a homossexualidade se refere a um padrão duradouro de experiências sexuais, afetivas e românticas, principalmente ou exclusivamente entre pessoas do mesmo sexo. Também se refere a um indivíduo com um senso de identidade pessoal e social com base nessas atrações, manifestando comportamentos e aderindo a uma comunidade de pessoas que compartilham da mesma orientação sexual. Homossexualidade é uma das principais características de orientação sexual, ao lado de bissexualidade, que é a atração por homens e mulheres, pansexualidade, que é a atração por todos os gêneros, tipo homem, mulher, trans, bigênero, não binário, tá ligado? E da heterossexualidade, que é a atração pelo gênero oposto, e da assexualidade, que se eu não tenho certeza agora, mas se eu não me engano é não sentir atração por nenhum gênero específico. Também é registrado em cerca de 5.000 espécies, sendo bem estudada e devidamente comprovada em cerca de 500 delas, incluindo minorias significativas em seres tão diversos quanto mamíferos, aves e platelmintos. Nesse bagulho das espécies, eu acho que é um bagulho muito interessante de se dizer, porque tem gente que fala que a homossexualidade não é da natureza, tá ligado? Mas tem muito animal que pratica atos homossexuais. E também é uma prova de que homossexualidade não é uma falha evolutiva, que nem incrivelmente tem gente que fala isso. Eu não entendo como alguém consegue achar que isso é uma falha evolutiva, na moral. Tem muita gente burra por aí, sério. Vou continuar aqui, senão eu vou me estressar. Durante a história, a homossexualidade foi adorada, tolerada e condenada. Depende muito do lugar. Isso variava de acordo com as normas vigentes dos lugares. Quando admirado, via-se a homossexualidade como uma melhora à sociedade, tá ligado? Achava que isso melhorava a sociedade. Quando condenados, eram considerados pecados, e aí já é de novo a igreja se metendo na vida dos outros naquela época, tá ligado? A igreja, ela hoje em dia é uma instituição muito boa. Eu acho que a igreja é quase sempre uma coisa boa. Mas antigamente, tá ligado? Na era medieval, era horrível, tá ligado? Era uma merda. E vale lembrar que a palavra homossexual só foi incluída na Bíblia em 1940. Antes disso, o mesmo trecho que foi incluído falava sobre relação entre homem e menino, e que caracteriza mais como pedofilia do que como homossexualidade. E às vezes era considerado doença e às vezes era punido por lei. Pelo que se sabe, a primeira lei a punir homossexuais foi feita na Mongólia lá em 1200. Até hoje, a tolerância sobre homossexuais varia muito de país para país. Tem alguns países em que o casamento homossexual é legalizado e tem outros que umas práticas homoafetivas são contra a lei e alguns deles têm pena de morte, tá ligado?
Isso meio que me faz perder um pouco de fé no ser humano, tá ligado? Porque tu punir uma relação homoafetiva por lei, tá ligado? Sem ser por lei já seria pesado, mas por lei, meu Deus do céu, irmão, isso é muito pesado. As principais organizações internacionais de saúde, incluindo as de psicologia, afirmam que ser homossexual ou bissexual são características compatíveis com uma saúde mental e um ajustamento social completamente normais. Ou seja, ser homossexual ou ser bissexual é normal. Isso é uma coisa que vale frisar, vale lembrar toda hora. Tais instituições médicas também não recomendam que as pessoas tentem alterar sua condição sexual, pois isto, além de ineficaz, pode causar danos psicológicos. E eu concordo muito com isso, tá ligado? Porque tem muita gente que fala sobre cura gay ou coisa assim. Mas, tipo, se a pessoa foi, entre muitas aspas, curada da homossexualidade, ou ela nunca foi, ou ela ainda é, tá ligado? Não tem meio termo. Ou ela nunca foi e achava que era, ou ela ainda é, só que não revela, só que esconde, tá ligado? Só que, tipo, ou ela se obrigou a acreditar. Porque não tem como se curar de algo tipo homossexualidade. Que cura não é a palavra certa, porque nem doença é, tá ligado? Por isso que não é certo usar homossexualismo, porque ismo é um sufixo de doença, tá ligado? Então, homossexualidade é mais. Esqueci qual é a palavra. É mais correto de se falar. Homossexualismo é pejorativo. Mas tem gente que fala sem perceber. Isso é tipo homofobia velada. Todo mundo é meio homofóbico de maneira velada. Vamos concordar, todo mundo é homofóbico velado. Tipo, se eu chamar um amigo meu de viado pra zoar ele, eu vou estar sendo homofóbico. Só que eu não percebo isso porque eu uso viado como maneira de expressão, tá ligado? E eu vou tentar não fugir muito do tema de homossexualidade, mas a sociedade meio que obriga todo mundo a ser preconceituoso de maneira velada, tá ligado? Tipo, as pessoas são ensinadas que cabelo crespo é feio desde crianças. E isso é um bagulho que muitas vezes gera um racismo velado dentro das pessoas. Mas voltando aqui para o tema. É... A Associação Americana de Psiquiatria, em 1975... As... Não, calma aí. Opa, errei. Ah, meu Deus do céu, calma aí que eu me perdi. I need to know now, can you love me again? Em 1973, a homossexualidade deixou de ser classificada como um transtorno, quando foi excluído do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, da Associação Americana de Psiquiatria. Em 1975, a Associação Americana de Psicologia adotou o mesmo procedimento. No Brasil, em 1984, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, posicionou-se contra a discriminação e considerou a homossexualidade algo que não prejudica a sociedade. Moleque, isso foi muito tarde. Eu não lembrava desse número. Quando eu fiz a pesquisa, eu não percebi esse número. Moleque, 1984. Eu acho que os meus pais estavam vivos nesse ano. Isso foi muito recente. Recente demais, moleque. Isso foi ridiculamente recente. Meu Deus do céu. Em 1985, a ABP foi seguida pelo Conselho Federal de Psicologia, que deixou de considerar a homossexualidade um desvio sexual. E em 1999, estabeleceu regras para a atuação dos psicólogos em relação a questões de orientação sexual, declarando que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio, nem perversão, e que os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham terapias de reorientação sexual. No dia 17 de maio de 1990, a Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, retirou a homossexualidade da sua lista de doenças mentais, a Classificação Internacional de Doenças, CID, data que passou a ser celebrada como Dia Internacional contra a Homofobia, que é... eu não lembro qual que é agora, deixa eu pesquisar aqui.
Calma aí, tá abrindo o Google. Dia Nacional contra a Homofobia. É o dia 17 de maio. Beleza. Só queria ter certeza. Eu sabia que era em maio, mas não sabia qual era o dia. E por fim, em 91, a Anistia Internacional passou a considerar a discriminação contra homossexuais uma violação dos direitos humanos. Agora já estou mudando de tema, beleza? Em uma compilação detalhada de materiais históricos e etnográficos das culturas pré-industriais, tem uma forte desaprovação da homossexualidade. E foi relatado que em 41% das 42 culturas aceitam. Meu Deus, eu não sei ler, moleque. Meu Deus do céu. Eu não sei se é porque tá no meu celular ou se é porque eu tenho uma interpretação de texto horrorosa, mas eu não tô conseguindo ler o bagulho direito. O roteiro que aqui tá aqui no meu celular. Porque sempre quando eu vou gravar podcast, eu mando os bagulhos que eu quero falar, ou os temas só. Às vezes eu geralmente mando só os temas, mas hoje eu mandei os bagulhos aqui pro meu celular, no meu WhatsApp, com um grupo só comigo. Então eu fico sempre com o celular enquanto eu tô gravando podcast. Forte desaprovação da homossexualidade foi relatada em 41% das 42 culturas. Aceita ou ignorada por 21% e 12% não relataram tal conceito. Das 70 etnografias, 59% relataram a homossexualidade como ausente ou rara em frequência e 41% a relataram como presente ou como não incomum. Em culturas influenciadas pelas religiões abraâmicas, a lei e a igreja estabeleciam a sodomia como uma transgressão contra a lei divina ou um crime contra a natureza. A condenação do sexo anal entre homens, no entanto, é anterior à crença cristã. Aliás, a sodomia é uma palavra de origem bíblica usada para designar atos praticados pelos moradores da cidade de Sodoma, mas na real, na definição dos dicionários, é a prática do sexo anal entre homens e outro homem ou uma mulher, tá ligado? Agora eu quero falar um pouco sobre a história da homossexualidade em alguns continentes. Em alguns não, em todos, mas vocês entenderam. Na África, embora muitas vezes ignorada ou suprimida pelos exploradores europeus e colonistas, a expressão homossexual na África nativa, também esteve presente e tomou uma variedade de formas. Américas. Entre os povos indígenas das Américas antes da colonização europeia, uma forma comum de homossexualidade é assentada em torno da figura dos dois espíritos. Normalmente, esse indivíduo é reconhecido cego na vida, dada a escolha pelos pais a seguir o caminho e, se a criança aceitar o papel, é criada de forma adequada para aprender os costumes do gênero que escolheu. Dois espíritos eram geralmente xamãs reverenciados como tendo poderes além daqueles que os xamãs comuns. Sua vida sexual era com os membros comuns do mesmo sexo da tribo. Homossexuais e pessoas transgênero também eram comuns entre outras civilizações da pré-conquista na América Latina, tipo astecas, maias, quichuás, mochês, zapotecas, tupinimbás no Brasil. Desculpa se eu errei o nome de alguma civilização. Já na Ásia, no Extremo Oriente era assim. A homossexualidade. Meu Deus, tá muito estranho. Eu não sei por que eu tô assim, me sentindo tão estranho. Eu acho que eu já me acostumei a ir discorrendo e brisando no podcast sem ler texto. E agora que eu tô lendo texto, eu tô me sentindo estranho, tá ligado? É muito estranho. No Extremo Oriente, a homossexualidade na China, conhecida como os prazeres do pêssego picado, os prazeres do pêssego picado, a manga cortada ou o costume do sul. Meu Deus, o que... Eu não lembrava disso, moleque. É relatada desde aproximadamente 600 a.C. Esses termos eufemísticos foram utilizados para descrever comportamentos e não identidades. Recentemente, alguns jovens chineses tendem a usar o termo brokeback para se referir a homossexuais, a partir do sucesso do filme do diretor Ang Lee, O Segredo de Brokeback Mountain. No Oriente Médio, na Ásia Meridional e Central. Entre as muitas culturas do Oriente Médio,
muçulmano igualitárias ou estruturadas na idade, as práticas homossexuais eram e continuam a ser difundidas e veladas. Nos últimos anos, as relações igualitárias inspiradas no padrão ocidental têm se tornado mais frequentes, embora elas continuem a ser raras. Relações sexuais entre indivíduos do mesmo sexo são oficialmente punidas com pena de morte em vários países muçulmanos, tipo Arábia Saudita, Irã, Mauritânia, Nigéria, Sudão e Iêmen. Na Europa, os documentos mais antigos do Ocidente, sob a forma de obras literárias, objetos de arte, materiais mitográficos, sobre as relações do mesmo sexo são derivados da Grécia Antiga. A pederastia na Grécia Antiga era largamente utilizada como um meio pedagógico. Sabe-se que Platão, em seus primeiros escritos, elogiou seus benefícios, embora em suas obras tardias tenha proposto sua proibição. Calma aí, apareceu o bagulho aqui no... Beleza. Vai aparecer um bagulho aqui depois que eu tenho que tirar. Beleza, já atrapalhou o podcast. Meu Deus do céu. Beleza, não aconteceu nada disso aconteceu. Oceania. Em muitas sociedades da... Meu Deus, como é que lê esse nome? Melanésia, especialmente na Papua Nova Guiné, as relações do mesmo sexo eram parte integrante da cultura até meados do século passado. Em muitas culturas tradicionais da Melanésia, um menino na pré-puberdade formaria um casal com um adolescente mais velho, que se tornaria seu mentor e que iria inseminá-lo, oral, anal ou topicamente, dependendo da tribo. Ao longo de vários anos para que o mais jovem também atingisse a puberdade. Muitas sociedades da Melanésia, no entanto, tornaram-se hostis para com as relações entre pessoas do mesmo sexo desde a introdução do cristianismo pelos missionários europeus. Tu vê que o cristianismo era bem tóxico naquela época, tá ligado? E também vale lembrar que vale lembrar não, essa não é o termo certo. Eu queria também falar sobre 3 obras de arte. Eu não sei ler esse nome, vou estar lendo pela primeira vez. Da primeira obra de arte, que é o Kinun-Hotep e Nyank-Kinun, que é o primeiro registro de uma união homossexual na história, que é de 2400 a.C., que é tipo uma pintura rupestre. Também tem a dança de Berdache, que é uma dança cerimonial da nação Saque-Fox para celebrar os espíritos. E a pintura em questão, que eu não vou mostrar porque não tem como,